Avanços na medicina oferecem novas alternativas para quem sofre com varizes, problema que atinge milhões de pessoas. O tratamento com endolaser, uma técnica minimamente invasiva, utiliza a energia do laser para eliminar as veias doentes, garantindo mais eficácia, menos dor e um tempo de recuperação bem menor em comparação às cirurgias tradicionais. O procedimento vem ganhando cada vez mais espaço por unir tecnologia, segurança e qualidade de vida para os pacientes. Varizes são veias dilatadas e tortuosas, visíveis sobre a pele, que geralmente afetam as pernas. Elas ocorrem devido ao mau funcionamento das válvulas venosas, que não conseguem impedir o retorno do sangue devido à gravidade, causando seu acúmulo e a dilatação das veias. Os sintomas incluem dor, peso, inchaço nas pernas, coceira e, em casos mais graves, manchas e até úlceras na pele. A grande novidade é o tratamento com endolaser. Hoje em dia, o tratamento de varizes por endolaser é o que eu tenho de mais moderno para o meu paciente, que eu vou oferecer para o meu paciente. É um tratamento minimamente invasivo, é um tratamento que tem uma recuperação pós-operatória muito boa e muito menos traumático do que a cirurgia de varizes convencional que usava muito antigamente. É o padrão ouro que a gente tem hoje para tratamento de safenas no mundo inteiro, é a cirurgia por endolaser. A médica esclarece ainda sobre as diferenças entre o endolaser e as cirurgias tradicionais. O endolaser, como eu já falei, é um método minimamente invasivo. Não existe corte e não existe ponto na pele do paciente, como era a cirurgia tradicional, a cirurgia de varizes que usava antigamente, em que tinha cortes, às vezes grandes cortes no paciente. Então, a gente, guiado por um ultrassom, e através de um furinho de agulha, eu introduzo uma fibra óptica e essa fibra óptica, ela vai emitir altas temperaturas e eu vou queimar a veia doente. Então, é muito menos traumático, gera muito menos hematomas no pós-operatório. Então, esse paciente ele vai ter uma recuperação pós-operatória muito melhor e ele vai voltar às suas atividades de uso habitual normalmente. A médica ressalta ainda sobre os cuidados que os pacientes devem ter para evitar o surgimento de novas varizes, principalmente aqueles que já fizeram o procedimento. A doença das varizes, que é a doença venosa crônica, que todo mundo fala que são as varizes, popularmente conhecido, é uma doença que o principal cunho dela é hereditário. Então, o principal fator hereditário. Só que tem alguns fatores que vão predispor ao surgimento de varizes e a piora do quadro, porque é uma doença crônica e evolutiva. Então, se você não tratar a doença, ela vai evoluindo. Então, algumas coisas que podem piorar o quadro das varizes e piorar a doença venosa crônica são aqueles pacientes sedentários, o ganho de peso excessivo, aqueles pacientes que ficam em uma mesma posição durante longos períodos. Por exemplo, pacientes que trabalham em pé ou sentado durante longos períodos, porque isso dificulta o retorno venoso, que é o retorno do sangue das pernas para recircular no corpo. Então, tudo isso propicia uma piora da doença, que é a doença venosa crônica, a doença das varizes. Mas quais seriam os pacientes indicados para esse tipo de procedimento, com a utilização do endolaser? Como eu falei, o endolaser hoje é o padrão ouro para tratamento de safenas. Então, aquele paciente meu que tem uma safena doente, uma safena cometida que não está funcionando adequadamente, eu já indico de primeira escolha o tratamento por endolaser, justamente por ser minimamente invasivo, um método mais moderno, que vai ser muito menos traumático para aquele paciente, tá? Então, assim, é a minha primeira escolha para todo paciente que tem problema de safenas, ou então aquelas varizes muito grossas, que eu não tenho bons resultados com aquelas aplicações convencionais que usava antigamente, ou então com laser transdérmico, que é um outro tipo de tratamento, ou com espuma. Se eu não vou atingir um resultado satisfatório, aí eu indico o endolaser para esse tipo de paciente.
Além disso, tem algumas questões que eu gosto de falar com o meu paciente. Por exemplo, o meu paciente muito idoso ou um paciente mais debilitado, que ele precisa de uma recuperação pós-operatória mais rápida, aquele paciente atleta ou aquele paciente que não pode ter um repouso maior no pós-operatório, é muito bem indicada a cirurgia de endolaser. Já buscar um profissional logo no surgimento das varizes, o resultado pode ser garantido. O que eu gosto de falar, assim, falando na minha área, assim, que tem muito paciente que às vezes vai postergando o tratamento, vai deixando, principalmente homens, né? Eu falo isso muito para os homens. Os homens acham que não vai ter problema de circulação, não vai ter problema de varizes. As mulheres procuram bem antes, então a gente consegue atingir um resultado, às vezes, muito melhor com aqueles pacientes que, às vezes com as mulheres, né, que procuram precocemente, né, o atendimento, que a gente vai tratar elas com métodos realmente assim, menos invasivos, métodos mais conservadores, não deixando chegar a um ponto mais avançado da doença, porque a doença de varizes não é só estética, eu gosto de falar isso muito para o paciente. A doença de varizes, ela evolui e ela pode chegar em casos graves, como casos com úlceras, que são aquelas feridas na perna. Tem as dermatite ocres, que são aquelas manchas escurecidas na perna do paciente, e até mesmo quadros de uma trombose venosa superficial, que pode levar a uma trombose profunda e uma embolia pulmonar. Então, tratar o quanto antes, melhor a doença das varizes.